Bem-vindos ao Postulados e Teoremas. É muito importante para o entendimento dessa aula que o aluno tenha assistido às aulas anteriores. Nessa aula falaremos do movimento circular. Na descrição do vídeo há um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos de seu interesse, inclusive a parte que trata da resolução de exercícios. Bom, pessoal, vamos começar a falar do movimento circular e para isso a gente precisa entender a relação que há entre as medidas de ângulos grau e radiano e também aprender como fazer essa transformação. Tranquilo? Então vamos começar com a transformação de grau em radiano e vice-versa. Apesar da gente medir cotidianamente ângulos em graus, no Sistema Internacional de Medidas, a gente utiliza o radiano para medir os ângulos, tudo bem? Então, antes da gente entrar propriamente dito no movimento circular, é importante que a gente entenda como fazer essas transformações. E é bem simples, né? Basta que a gente tenha como referência aqui, ó, os 180 graus. Eu sempre uso 180 graus como referência. Por quê? Porque 180 graus é igual a π radianos. Tranquilo? Então, com base nisso, eu consigo descobrir qualquer outro ângulo. Vamos lá? O 360, por exemplo. Se 180 é π radiano, 360, como é o dobro de 180, 2π radianos. Tranquilo? Se 90 graus é a metade de 180, e 180 mede π radianos, logo 90 vai medir a metade disso, π sobre 2 radianos, tudo bem? 60 é a terça parte de 180, ou seja, 180 dividido por 3. Então basta eu dividir a sua medida em radiano por 3, π sobre 3 radiano é a medida de 60 graus. 45, como é 180 dividido por 4, π sobre 4 radiano, e 30 é 180 dividido por 6, logo 30 graus vale 6π radianos, tudo bem? Aqueles que preferirem podem usar também a regra de 3 para fazer essas transformações. 180 vale π radianos, né? 180 graus vale π radianos. Se eu quiser saber aqui quanto é em radiano 15 graus, basta eu colocar aqui o valor x, tudo bem? Fazendo o produto dos meios pelos extremos, ó. 180x é igual a 15π radianos, x será 15π radianos sobre 180. Simplificando 15 com 180, eu terei π sobre 12 radianos. Tudo bem? Então a gente pode fazer de uma maneira ou de outra. Bom, a gente já viu lá no início do nosso estudo sobre o movimento que ΔS é igual à variação de espaço, S menos S0, ou seja, a posição final menos a posição inicial, tudo bem? Aqui no movimento circular, nós temos também, além do deslocamento S, né, que é sobre a circunferência aqui, ó, definida pelo movimento circular, nós também temos a variação angular, né? É o quanto o ângulo abre, tudo bem? E como é que a gente encontra a variação angular? Fazendo a medida angular final menos a medida angular inicial, tudo bem? E para eu encontrar a medida do arco, ou seja, o espaço percorrido sobre a circunferência, à medida que o ângulo abre, basta eu multiplicar a abertura do ângulo pelo raio. O raio é a medida que vai do centro até a extremidade da circunferência. Lembrar que essa letrinha aqui, ó, significa φ. É uma letra grega que se chama φ. Tudo bem? Então, se eu tiver aqui, ó, um exemplo, uma corda esticada do centro até o ponto O e me movimentar segurando essa corda, eu vou desenhar, eu vou descrever esse arco S.
E essa medida S eu acho multiplicando o ângulo φ pelo raio dessa circunferência. Em outras palavras, essa equação me dá a relação entre o espaço e o espaço angular. Velocidade angular média. Pessoal, calcular a velocidade angular média é muito parecido com calcular a velocidade média, que a gente já aprendeu. A velocidade média é a relação que há entre a variação de espaço e a variação de tempo, tá certo? Já a velocidade angular média é a relação que existe entre a variação do espaço angular e a variação do tempo, tudo bem? Lembrar que φ, ou seja, a variação do espaço, é dada em radiano, né? Medida do ângulo em radiano. Já a medida de ômega, que simboliza a velocidade média, né? Essa letrinha é uma letrinha grega que se chama ômega. Ela representa a medida da velocidade em radiano por segundo. Assim como a velocidade angular média se assemelha à velocidade média, a aceleração angular média também se assemelha, o modo de calcular a aceleração angular média também se assemelha ao cálculo da aceleração, tá certo? A aceleração média é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Já a aceleração angular média é a relação que existe entre a variação da velocidade angular e a variação do tempo. Em outras palavras, é a variação da velocidade média angular dividido pela variação de tempo. Velocidade angular e velocidade escalar. Bom, a velocidade, como a gente conhece, a velocidade média, né, Vm, ΔS sobre ΔT, essa velocidade nós vamos chamar de velocidade escalar. Já a velocidade representada por ômega-m, que é ΔΦ dividido por ΔT, nós chamaremos de velocidade angular. Essas velocidades se relacionam por essa fórmula, ou seja, a velocidade angular média é igual à velocidade escalar média dividida pelo raio, onde esse raio é o raio da circunferência desenhada pelo movimento. Essa relação também vale para a velocidade instantânea, ou seja, a velocidade angular é igual à velocidade escalar dividida pelo raio da circunferência desenhada pelo movimento. Com o que nós vimos no slide anterior, a gente pode deduzir que a aceleração angular também se relaciona com a aceleração escalar. De qual modo? A aceleração angular média é igual à aceleração escalar média dividida pelo raio, onde R é o raio da circunferência desenhada pelo movimento. De igual forma, a aceleração angular instantânea é igual à aceleração escalar instantânea dividida pelo raio. Aceleração centrípeta. Pessoal, com as relações que nós apresentamos até aqui, nos slides anteriores, a gente chega a essas conclusões. A aceleração centrípeta é a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Ou seja, essa é a relação que há entre a aceleração centrípeta e a velocidade angular, ok? Mas eu também posso escrever que a aceleração centrípeta é igual à velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio. Essa fórmula relaciona a velocidade escalar com a aceleração centrípeta. Tudo bem? Bom, feita essa pequena introdução mostrando as relações que existem entre aceleração escalar
aceleração angular, velocidade escalar, velocidade angular, a gente vai começar a falar mais especificamente do movimento circular. O movimento circular uniforme é periódico, ou seja, a cada volta completada, ele se repete com as mesmas características em intervalos de tempos iguais. Pessoal, o movimento de translação da Terra em volta do Sol é um movimento periódico. Vamos ver um outro movimento periódico? O movimento das pás de um ventilador. O ventilador ele gira de modo que o mesmo ponto da sua hélice está, depois de uma volta completa, no mesmo ponto onde ele estava, no mesmo intervalo de tempo. Trata-se também de um movimento periódico. A gente tem uma infinidade de fenômenos que a gente pode caracterizar como fenômenos periódicos. Se nós observarmos um relógio de parede, a gente vai ver lá, ó, que o pêndulo do relógio vai para lá e para cá no mesmo intervalo de tempo, não é isso? Ou seja, repetindo o movimento a cada período igual de tempo. Também é um movimento periódico, tá? Então, na natureza, a gente tem infinitos exemplos de movimentos periódicos. O relógio é um movimento periódico. O ponteiro maior estará sempre na mesma posição 1 hora depois. Tranquilo? Então, isso é a definição de um movimento periódico. E o movimento circular uniforme é um movimento periódico porque ele apresenta exatamente essas características. Como eu disse que o movimento circular uniforme é periódico, obviamente a gente precisa entender o que é o período, né? A gente indica o período com essa letra T maiúscula, ok? E o que vem a ser o período? É o tempo decorrido para que um móvel complete uma volta. Vamos aqui, no nosso exemplo da Terra em torno do Sol. Qual é o tempo que a Terra leva para completar uma volta inteira em torno do Sol? 365 dias. Um pouquinho mais que isso, né? E isso equivale a um ano, né? Tranquilo? Esse é o período, é o intervalo de tempo que a Terra leva para completar uma volta. Então, o período é exatamente isso. No nosso caso aqui, ó, o período é dado em segundos, tudo bem? Isso porque nós vamos tratar de móveis, partículas que se movimentam muito rápido, dão muitas voltas em uma unidade de tempo muito pequena. Então a gente vai falar do período em segundos, tudo bem? Outro motivo disso é que o segundo é a unidade de tempo no Sistema Internacional de Medidas. Bom, vamos falar agora da frequência e da relação entre o período e ela. A frequência F, representada aqui pela letra F, corresponde ao número de voltas chamadas ciclos que o móvel realiza em uma unidade de tempo. Sua unidade de medida é o ciclo por segundo, ou ainda, um ciclo por segundo é igual a 1 Hz, que é igual a uma rotação por segundo. Bom, esse símbolo aqui ó, é o símbolo do Hertz, unidade de medida de frequência, tudo bem? Bom, cada volta também pode ser chamada de rotação, por isso mesmo a gente encontra a frequência expressa em RPS, ou seja, rotações por segundo. Ok? Pois bem, a relação entre o período e a frequência é dada por F igual a 1 dividido por T. Pessoal, não confundir período com frequência, tudo bem? O período é dado em segundo, já a frequência em rotações por segundo. O período é o tempo que o móvel gasta para dar uma volta. A frequência é quantas voltas o móvel dá numa determinada unidade de tempo. Por exemplo, se eu admitir a unidade de tempo segundo, como é mais usual, quantas voltas o móvel dá em 1 segundo? Isso é a frequência, tudo bem? Por exemplo, um ventilador rodando em alta velocidade me dará muitas voltas em 1 segundo. Isso é frequência.
relação entre as velocidades, o período e a frequência. Vamos lá. A gente sabe que para fazer um giro completo, a gente precisa rotacionar 360 graus. Essa medida em radianos é a mesma coisa que 2π radianos. Tudo bem? Bom, se eu considerar que o deslocamento angular é a volta completa, eu terei ΔΦ igual a 2π radianos, tá certo? Se além disso eu considerar que ΔT, ou seja, a variação de tempo para dar uma volta completa, é igual ao período t, e é verdade, porque o período é exatamente o tempo que se gasta para dar uma volta completa, a velocidade angular será ΔΦ dividido por ΔT, que nesse caso é 2π dividido pelo período. Então, eu encontro a velocidade angular de uma volta no movimento circular uniforme, fazendo 2π, que é uma volta completa, dividido pelo tempo gasto, que é o período. Como nós vimos lá no início, que a velocidade escalar se relaciona com a velocidade angular através dessa fórmula, velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes o raio, e a gente acabou de ver que a velocidade angular é uma volta 2π radianos dividido pelo período, a gente chega facilmente à conclusão de que a velocidade escalar é dada por 2π vezes o raio dividido pelo período. Afinal, V é igual a ômega vezes R, como a gente viu lá em cima. E ômega, a gente acabou de ver aqui que é 2π sobre t. Vezes o raio, eu tenho a relação entre a velocidade escalar e o período. Tudo bem? Lembrar que 2π é 2π radianos, ou seja, 2π é uma volta completa. Então, se eu dividir o produto entre o raio e uma volta completa pelo período, eu encontro a velocidade escalar. Ainda sobre as relações entre velocidades, período e frequência, a gente viu no slide anterior que essa relação é válida, ômega é igual a 2π sobre t, né? Ou seja, a velocidade angular é igual à volta completa dividida pelo período, e vimos também que a velocidade escalar é 2π vezes r dividido pelo período, ou seja, uma volta completa vezes o raio dividido pelo período t. Tudo bem? Bom, dessas duas fórmulas eu deduzo essa e essa. Vamos ver por quê? Bom, eu sei que a frequência é 1 dividido pelo período. Tudo bem? Aqui, ó, não podemos esquecer que ômega é 2π vezes 1 sobre o período. Afinal, isso daqui, ó, 2π vezes 1 dá 2π dividido por t. E 1 sobre t é a frequência. Então, eu posso escrever 2π vezes a frequência. É o que está escrito aqui. Tudo bem? O mesmo acontece aqui embaixo. Ó. Aqui na velocidade escalar eu tenho v igual a 2πr vezes 1 sobre o período. Porque 2πr vezes 1 vai dar 2πr mesmo. E o que é 1 sobre o período? É a frequência. Logo, eu posso escrever 2πrf. É o que está escrito aqui. Pessoal, a gente já conhece a equação horária do movimento uniforme, do movimento retilíneo uniforme, a equação horária do espaço. Como aqui a gente tem o movimento circular, mas também uniforme, deriva dessa equação a equação horária do espaço angular. Obviamente que aqui onde eu tenho o espaço S, na equação horária do espaço angular, eu vou trocar por φ, que é o espaço angular. Onde eu tenho S0, eu vou trocar por φ0, que também é o espaço angular, o espaço inicial angular. E V eu vou trocar por ômega, que é a velocidade angular vezes o tempo. Então, essa é a equação horária do espaço angular
para o movimento circular uniforme. Transmissão de movimento circular uniforme. Pessoal, existem duas maneiras da gente transmitir o movimento circular uniforme. A gente pode transmiti-lo por contato ou por correia, tudo bem? Isso entre duas rodas. Vamos ver aqui, ó. No contato, o sentido da transmissão é invertido. Por correia, o sentido é conservado. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando duas rodas estão em contato girando, enquanto uma gira no sentido horário, a outra gira no sentido anti-horário. Já na transmissão por correia, se uma roda gira no sentido horário, a outra também girará no sentido horário. Se uma delas estiver girando no sentido anti-horário, a outra passará a girar também no sentido anti-horário. Esse esquema aqui, ó, da transmissão por correia é muito utilizado nas bicicletas. Já a transmissão por contato, usada demais nas engrenagens de relógios, né? Muito comuns. Bom, pessoal, com o movimento uniforme, a gente sabe que as frequências são inversamente proporcionais aos raios das rodas, das polias. Significa dizer que a frequência de A está para o raio de B, assim como a frequência de B está para o raio de A. Tudo bem? É uma outra maneira de escrever o que já estava escrito aqui, ok? Em outras palavras, significa que quanto maior for o comprimento do raio da polia, menor será a frequência com que essa polia vai girar. Muito simples de entender e verificar isso que a gente disse olhando para as nossas figuras aqui no nosso slide. Serve tanto para a transmissão por contato quanto por correia, tudo bem? Bom, esse ponto aqui, ó, ele consegue dar uma volta inteira na polia menor, sem que esse ponto aqui consiga fazer o mesmo. Não é possível que esse ponto gire uma volta completa ao mesmo tempo que esse ponto faz esse movimento completo. Isso porque a velocidade angular de B é maior que a velocidade angular de A. Será preciso mais voltas da polia menor para que a polia A consiga completar pelo menos uma volta. E é por isso que as frequências são inversamente proporcionais aos comprimentos dos raios das polias. Esse é o princípio, pessoal, de funcionamento da bicicleta. A gente percebe que a coroa é uma polia maior do que a catraca, que está lá na roda de trás. Então a gente percebe que a coroa gira com muito menos velocidade angular que a catraca. É por isso que a gente precisa fazer menos esforço para que a bicicleta ande. Uma outra forma de se fazer a transmissão do movimento circular é através de um eixo que liga as duas polias. Observe que aqui, ó, as polias não estão ligadas entre si diretamente, nem por contato, nem por correia, mas pertencem a um eixo comum que, ao girar, vai girar as duas rodas ao mesmo tempo, ok? Bom, o que a gente sabe desse tipo de transmissão? A gente sabe que as velocidades escalares são diretamente proporcionais aos raios, ou seja, V1 está para R1, assim como V2 está para R2. Então, quanto maior for o raio da polia ou da roda, maior será a velocidade com que essa roda vai girar. E isso é bem tranquilo de observar. Considere que eu tenho aqui esse ponto X e que aqui na mesma posição eu tenho um outro ponto Y, tá? Nessa polia menor. Ao girar o eixo, ambos os pontos, tanto Y quanto X, chegam à parte superior das suas respectivas polias juntos. Mas observe que para X chegar à posição lá de cima, ele teve que andar uma distância muito maior do que o ponto Y. E como X chegou lá naquela posição no mesmo instante em que Y também chegou, eu chego à conclusão que a velocidade de X foi muito maior. Afinal, o ponto X teve que percorrer uma distância muito maior no mesmo intervalo de tempo de Y. Tudo bem? Pessoal, nós vimos a equação horária do movimento circular uniforme.
elas também existem para o movimento circular uniformemente variado. A gente já conhece as equações horárias, né? A equação horária do espaço, S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Também conhecemos a equação horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. E também conhecemos a equação de Torricelli, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Essas três equações podem ser reproduzidas para o movimento circular uniformemente variado, e é isso que nós vamos ver no próximo slide. Como eu disse, as equações horárias do movimento retilíneo uniformemente variado valem também para o movimento circular uniformemente variado. Obviamente, com suas devidas adequações, né? Aqui lá, ó, eu tenho S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2, não é isso? Lá a aceleração é escalar, aqui a aceleração é angular. Lá a velocidade é escalar, aqui a velocidade é angular. Lá eu tenho o espaço e aqui eu tenho o espaço angular, tudo bem? O mesmo vale para a velocidade, V igual a V0 mais AT. Aqui eu tenho a aceleração angular e as velocidades angulares. O mesmo para a equação de Torricelli, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Então aqui eu tenho a aceleração angular, aqui a variação do espaço angular e aqui as velocidades angulares, tudo bem? Então eu vou limpar aqui. Essas equações são as equações horárias do movimento uniformemente variado. No nosso próximo encontro, começaremos o estudo das leis da dinâmica, as famosas leis de Newton. Grande abraço a todos e até a próxima!